Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente está na apostila 4, tá? Então a gente está no grupo 4, na frente 1. Hoje a gente teve uma aula que finalizou, né, essa parte de ação gênica, que envolve duplicação do DNA, transcrição, tradução, código genético. E aí, dando continuidade nessa frente, a gente vai ver hoje membrana plasmática, tá bom? É uma matéria bem mais simples, é um pouquinho assim meio que decoreba, tá? Mas bem mais simples do que ação gênica. Então vamos lá. Então aqui na página 296, a gente tem um desenho aqui, né, de uma membrana plasmática. Quando a gente fala em membrana plasmática, o esquema é uma coisa bem fininha, né, uma estrutura bem fininha, bem delgada, que delimita a célula. Então a membrana plasmática, a principal função dela é delimitar, né, o que está dentro da célula e o que está fora. Então ela separa o meio intracelular, né, dentro da célula, e meio extracelular fora da célula. Ou seja, tem uma permeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Quais seres vivos possuem membrana plasmática? Todos, tá bom? Então se eu pegar lá bactéria, planta, animal, fungo, protozoário, alga, todos os seres vivos possuem uma membrana plasmática. O único ser vivo que não possui essa membrana é o vírus, que na verdade ele tem uma cápsula de proteína, tá bom? É uma estrutura um pouco diferente, recebe outro nome, certo? O que vocês vão saber da membrana plasmática? Nessa foto aqui da página 296, né, nessa imagem, na verdade, nesse desenho, tá mostrando uma membrana plasmática ampliada, tipo, quase 1 milhão de vezes aqui, tá? Para ver nesse estágio, tem que ser um aumento último muito potente, tá bom? Então, do que ela é formada? Basicamente, a gente fala que a membrana plasmática ela é lipoproteica. Então, todas as membranas biológicas, né, elas têm basicamente a mesma constituição, que é lipídio e proteína. Mas também tem um pouquinho de carboidrato, né? A animal e a vegetal tem algumas diferenças peculiares. Por exemplo, a animal tem colesterol, a vegetal não tem colesterol na membrana plasmática. Então, tem essas pequenas diferenças aí. Mas, basicamente, a membrana plasmática de todos os seres vivos ela é lipoproteica, ou seja, tem um predomínio de lipídios e proteínas, beleza? Vocês estão vendo aqui uma bolinha azul com duas caudas para baixo, e aí depois uma bolinha azul embaixo dela com duas caudas para cima. Na verdade, essa bolinha azul com essas caudas aqui na página 296, ela está representando uma molécula chamada fosfolipídio, tá? É um tipo de lipídio que é uma molécula anfipática, ou seja, tem uma parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, e uma parte hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. Nesse caso, o fosfolipídio, a cabeça do fosfolipídio, né, que é essa bolinha azul, ela é hidrofílica. A cauda do lipídio é hidrofóbica, tá? Ou seja, uma molécula anfipática. E como vocês estão vendo, a membrana plasmática é uma bicamada lipídica. Por que bicamada? Porque tem o fosfolipídio. Faz conta que o caqui é um fosfolipídio. Então ela tem... Nossa, tá podre. Enfim, ela tem o fosfolipídio aqui embaixo e tem o fosfolipídio aqui em cima. Tá? E vai formando uma bicamada lipídica, certo? E no meio dessa camada lipídica eu vou ter ali um pouco de carboidrato e vou ter bastante proteína inserida no meio. Beleza? Pessoal, outra coisa, aqui na imagem a gente tem uma proteína que atravessa totalmente a membrana. Essa em roxo, ó. Na verdade tem duas proteínas que atravessam a membrana aqui. A primeira que tem um canal no meio escuro, meio que representado ali por, sei lá, acho que é preto isso, não sei, né? Isso daí chama proteína canal. Essa proteína que atravessa a membrana, ela tem o nome genérico transmembrana. Quando essa proteína transmembrana ela tem um canal no meio, a gente pode chamar de proteína canal. Então ela facilita a passagem de substâncias. Porque assim, pessoal, a membrana plasmática, como eu disse no começo aí do vídeo, ela tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela delimita ali o que entra e o que sai da célula, ela seleciona. Mas tem substâncias que não conseguem atravessar a membrana livremente, ele é bicamada lipídica. Tem substâncias que para atravessar a membrana precisa de um caminho, tá? Que é no caso essa membrana, essa proteína aqui, ó, transmembrana. Essa proteína aqui é uma proteína canal, ou seja, algumas moléculas, né, que são um pouco maiores, não conseguem atravessar livremente a membrana, igual gases, água, né? Ou alguns íons pequenos. Então ela tem que atravessar por meio desse canal. Por isso que essa proteína transmembrana também é chamada de proteína canal, tá? Essa proteína aqui, ó, certo? Isso aqui é uma proteína canal. Essa aqui também é uma proteína transmembrana, só que ela não é uma proteína canal. Tá vendo que ela não tem um canal no meio dela para onde atravessa a substância, certo? Aqui eu tenho também chamado glicolipídio, glicoproteína. Pessoal, o prefixo glico significa carboidrato, né? Lembra de glicose, glicídio, enfim.
né, carboidrato. Quando tem um carboidrato ligado com uma proteína, a gente fala que é glicoproteína. Quando tem um carboidrato ligado com um lipídio, a gente fala que tem um glicolipídio. Esses carboidratos aqui, né, em cima dessa membrana, esses carboidratos ligados com a proteína ou com lipídio, ou seja, os glicolipídios, as glicoproteínas, elas formam o que a gente chama de glicocálice. Pessoal, glicocálix ou glicocálice? O que é isso? Parece, quando você vê no microscópio eletrônico, né, que aumenta muitas vezes, você vê tipo, parece uma nuvem ali, uma coisa embaçada em volta da membrana. Essa coisa embaçada são essas moléculas, né? As glicoproteínas e os glicolipídios, né? Os carboidratos. Isso tem várias funções esse glicocálice. Primeiro tem a função de proteção, tá? Mas a principal função é uma função de reconhecimento. Então as células, além de ter uma proteção, maior aderência por causa do glicocálice, elas têm na verdade um reconhecimento, né? Então para reconhecer que aquela célula do próprio corpo humano, que não é um agente estranho, a célula de defesa, ela reconhece o glicocálice das nossas células. São umas células animais que possuem essa estrutura. Então, pessoal, glicocálix é uma estrutura ali formada por glicolipídios e glicoproteínas que ficam em volta ali por cima da membrana plasmática. Eu vou deixar um exercício, uma pergunta sobre isso e vou colocar uma foto de microscópio. Aí na foto do microscópio vai dar para ver bem, tá? Porque na apostila não tem foto do glicocálice, certo? Pessoal, essa membrana plasmática, né, essa estrutura que tem todos os fosfolipídios ali grudados uns nos outros e as proteínas ali no meio, a gente fala que isso forma um mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Imagine uma arquibancada. Aí todo mundo vai para um lado, aí todo mundo vai para o outro e fica essa coisa assim meio fluida, né? Isso é chamado de modelo mosaico fluido. Então, por mais que ela seja uma coisa ali não fixa, não rígida, igual uma parede celular, por exemplo, a membrana é mais maleável, só que se as estruturas vão para um lado, todas acompanham aquilo. Então, não vai tipo um para o lado, fazer um buraco no meio da membrana para entrar alguma coisa, tá? Isso não acontece. Então, é um modelo mosaico fluido, ela acompanha, certo? Aí, na página 297, tem as especializações da membrana plasmática. A mais assim que a gente mais tem que saber aonde fica a função é a primeira aqui, microvilosidade. Gente, microvilosidade é muito simples. A membrana plasmática, ela geralmente é uma coisa ali mais lisa ou meio onduladinha um pouco. As microvilosidades são expansões da membrana que parecem uns dedos de luva. Então, em vez da membrana ser algo assim reto, ela é algo totalmente parece uns dedos assim, umas microvilosidades. Isso serve para quê? Aumentar a superfície de contato. Tá, para que a célula vai ter essa importância de aumentar a superfície de contato? Qual órgão no nosso corpo faz a absorção de nutrientes? O intestino delgado. Pessoal, é no intestino delgado que termina a digestão de todos os alimentos e é lá no intestino delgado que acontece a absorção de nutrientes. Então, as células da epiderme do intestino delgado, ali, né, dentro do nosso corpo, elas têm essas microvilosidades para aumentar a superfície de contato e absorver melhor o nutriente. Tem pessoas que têm uma doença, né, a gente fala doença celíaca, que é aquela famosa alergia ao glúten. Todos os alimentos industrializados que tem algum cereal no meio, né, seja o trigo, enfim, ele necessita da informação contém ou não contém glúten. Por quê? Por exemplo, eu não sou alérgico a glúten. Então, qualquer coisa que eu como aí de origem do trigo, do centeio, enfim, qualquer cereal aí que eu como que tenha o glúten, para mim não vai me fazer mal esse glúten, tá? Só que a pessoa que é alérgica ao glúten, ela vai ter uma destruição aos poucos dessas microvilosidades. E o que vai acontecer com a pessoa? Chega uma hora que essas microvilosidades vão estar praticamente destruídas e aí o intestino delas não absorve direito o nutriente. Então, por mais que ela coma bem, ela vai ficar sempre desnutrida, tá? Mas geralmente isso se detecta na criança já, porque a criança come qualquer derivado aí de trigo e tal, e ela passa mal, tem dores abdominais, cólicas fortes, o corpo geralmente dá um sinal, né? Dificilmente a pessoa vai ser assintomática, só vai descobrir que tem isso quando já está, né, tudo destruído, né? Não é bem assim, pelo menos não em relação a essa doença, tá bom? Ela não é uma doença tão silenciosa assim, tá bom?
Opa, especialização na membrana. Tem duas aqui, interdigitações e desmossomos. Essas duas são chamadas de junções celulares. Por exemplo, a epiderme é a camada bem superficial da pele e a camada superficial dos nossos órgãos internamente. Então a epiderme, a função dela principal é revestimento, tá? Então se ela tem a função de revestimento, as células precisam estar bem unidas. E para elas se unirem bem, tem que ter as junções celulares. São dois tipos, interdigitações e desmossomos. Interdigitação é quando a membrana plasmática ela tem uns recortes que encaixam uma com a outra, como se fosse um quebra-cabeça. O que seria mais fácil? Por exemplo, aqui eu tenho a membrana plasmática de uma célula e a membrana plasmática da célula vizinha. Elas estão aqui bem unidas. Mas é mais fácil eu desunir quando elas são assim retas ou mais fácil eu desunir quando elas têm todas assim umas dobras, tá? Formando um quebra-cabeça. Quando elas estão retas, formando uma superfície lisa, é mais fácil eu, de repente, desgrudar uma da outra, aí, né? Usar esse termo. Então, as interdigitações nada mais são do que uns quebra-cabeça. É como se a membrana plasmática fosse um formato assim, diferente que encaixasse ela com a célula vizinha. E aí elas têm uma aderência melhor, tá bom? Outra especialização em relação à junção celular, né, que é para manter as células unidas, são os desmossomos, que são ali filamentos de proteínas entre a membrana plasmática de uma célula e a membrana plasmática de outra, que se interligam ali e formam tipo como se fosse uma cola, entre aspas, né? E eles ficam as células ficam mais fixas umas com as outras, tá? Que são aí filamentos de proteínas que se interligam entre as células, beleza? Mas tudo isso que eu estou falando, eu vou colocar imagens nas perguntas para facilitar, beleza? Então, pessoal, da membrana plasmática é só isso, tá? Como a gente não está atrasado, a gente está até um pouco adiantado, a gente está no grupo 4 já. Então a gente vai indo devagar. Na próxima aula eu vou falar sobre o transporte de substância através da membrana. Que aí lembra, pode ser transporte ativo com gás de energia, passivo sem gás de energia, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa frente 1. Depois que eu acabar de explicar transporte através da membrana, a gente acabou a frente 1 do grupo 4. Então, como a gente não está atrasado, a gente está até um pouco adiantado, a gente vai bem tranquilo, bem devagar, tá bom? Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida vocês me mandem no WhatsApp, tá? E se alguém quiser tentar fazer, além dos exercícios que eu vou colocar no Google Forms, né? Se alguém quiser tentar fazer os exercícios propostos dessa parte, para ver se entender alguma coisa, pelo menos aqueles que estão em verde, né, de tarefa, que são geralmente um pouco mais simples, né? São 4 exercícios. Beleza? Então é isso, pessoal. Até mais.